Vamos lá, ao vivo e gravando. A voz ainda tá patinando, né? Mas é isso. E menina, temos novidades aqui na área. Vamos lá. Início do início. Chakra, só temos dois em desequilíbrio. Peraí que eu vou até abrir a sua análise anterior. Deixa eu só pegar ela aqui. Tratamentos. Angélica. Aqui. Olha só. Na última vez a gente só tinha um chakra em desequilíbrio, que era o umbilical. Agora nós temos dois, que é o coronário e frontal. Para mim não é surpresa por conta da quantidade de raciocínio, né? Pensamento e tal, digestão de tudo isso que está acontecendo no divórcio energético. Então, realmente é um pensa-pensa bem ruminante, né? Vamos dizer assim, porque é um negócio que você realmente fica ali como se fosse em dedicação. Então, os dois estão em desequilíbrio, tanto o coronário com 30% quanto o frontal com 40%. Os demais estão em equilíbrio, nada afeta o corpo físico. O coronário apareceram problemas nervosos e falta de fé. Ambas as causas não são produzidas por você. Então, eu só posso pensar que depois na sua aura você vai ver se ainda tem uma pequena parte da aura que está aberta onde essa energia negativa ainda consegue acessar, né? Não é à toa que ainda tem lá os 30% de influência da relação com a mãe, mas assim, não é seu, então não tem muito o que a gente se fazer com relação a isso. O lance é equilibrar esse chakra aqui para que o seu campo fique diferente dessa energia e pronto. Né, como não é algo produzido por você. E o frontal tá 40% e apareceu doenças mentais e autocrítica. Por incrível que pareça, nem a autocrítica é por você. Então, isso me leva a entender que a energia negativa, talvez, da autocrítica foi algo que veio, talvez, pela interferência das emoções negativas que foram geradas, talvez, por essa relação, né? Relação ali mãe e filha, mas que foi uma relação que veio carregada de muita carga emocional, de bloqueio, de culpa, né? Então, assim, sempre essa autocrítica esteve presente, mas parecia que era uma coisa sua, né? Então, aqui a gente já consegue ver que não é, parece que veio algo para expressar isso. A aura. Antes ela estava 85% de proteção e 100% de tamanho. O tamanho se manteve 100% e a proteção aumentou para 95%. Não é à toa, né? Como a gente está conseguindo sair desse padrão de vitimismo, de rejeição, de todas essas emoções negativas, é como se você parasse de combinar com itens negativos que te provoquem essas emoções. Então, tem 5% só da sua aura que está desprotegida, então já é bem mais leve o impacto das coisas com relação a você, ao seu campo, né? Então, eu vejo realmente que o seu campo, ele tá bem resistente agora. E que realmente, se tipo, você sofreu um ataque, alguma coisa, lógico, a gente não é um alecrim dourado para nunca mais sofrer de nada. Mas se sofrer, não vai ser mais aquela coisa tão dolorida e desgastante como antes, né? Vai ser mais o fim do mundo como era antes, que antes era muito, muito, muito é, grande, né? Era uma coisa grande e muito dolorosa, muito. Tem uma palavra que eu quero usar e não tô achando ela. É como se fosse. Quando eu achar a palavra, eu falo. Agora, os campos mental, emocional, espiritual e físico, eles também mudaram um pouco. O mental estava 30% de desequilíbrio, agora ele está 25%. O emocional estava 35%, permanece em 35%. O espiritual estava 15%, permanece em 15%. E o físico, que estava em 25%, diminuiu para 5%. Então, você falou uma coisa interessante, que foi sobre quero ver minha saúde física. Aqui a gente já vê que seu corpo meio que parece que ele deu uma relaxada energeticamente e que aquela quantidade, talvez, de atividades estavam sendo mais sobrecarregantes para você, sabe? Tava sendo uma coisa tão, tão leve de se viver, de se fazer. E até você encontrar o seu ritmo do que você se propôs a fazer agora, talvez esse desequilíbrio diminua ainda mais, porque é algo mais leve, é algo que está sendo aparentemente melhor para você.
O emocional e o espiritual mantiveram aqui o desequilíbrio, mas eu acredito que o emocional só vai, movimentar esse desequilíbrio aqui quando a gente chegar como se diz, na conclusão desse divórcio energético de forma energética e racional. Porque a gente vê que quando você tem um esclarecimento ali daquela situação como um todo, a sua energia responde de uma forma melhor. Então é isso que a gente está buscando aqui. E o mental, como é um baixo desequilíbrio também, né? Não é uma coisa que tá, nossa, como isso tá tão grande assim. Energia de saúde, que é a energia em angstroms, ela diminuiu, né? Mas eu também acho que foi empregado muito um volume energético muito grande nessa parte do divórcio energético. Porque pensa assim, pensa tudo de sentimento ruim que já foi nutrido energeticamente entre você e sua mãe. Da sua parte, né? Da dela você não tem como saber. Mas pensa da sua parte, todo julgamento, toda rejeição, toda injustiça, tudo de ruim. Se fosse para você pegar uma quantidade assim, imagina o quanto que daria de massa, de massa mesmo, peso de medida, né? Daria muita coisa, porque é uma vida você sendo filha dela e ela sendo sua mãe e esses conflitos acontecendo. Então eu acho que foi mais empregou a energia em prol de trabalhar isso aqui, esse conflito todo, do que uma baixa energia por falta de saúde, entende? Porque saiu de 7.500 para 7.100. Então não foi uma coisa assim, não fizemos nada esse mês e aí do nada essa energia baixou. Entendeu? Foi uma coisa assim que eu até, na realidade, eu imaginaria que poderia baixar mais. Eu já estava preparada para isso, porque a gente foi falando, entrando e acessando muitas coisas diferentes. Então, meio que me levou a pensar assim, não, talvez até pode afetar algum outro lado, né? Que seria profissional, poderia ser tipo social, financeiro. Financeiro ainda afetou um pouco. Então a gente vê aqui que a energia foi tipo realocada para que você pudesse é, passar mesmo por esse período, né? De divórcio energético, que não tá sendo nada fácil, mas também não tá sendo impossível. Deixa eu salvar aqui essa sua análise em PDF que eu ainda não te mandei. Acabei de ver aqui e eu vou logo te mandar aqui no WhatsApp. Cadê você? Então é isso, eu não acho que a energia da saúde em si tenha diminuído só por conta da baixa frequência, né? Que você falou assim de ainda estou me adaptando aqui no que eu vou escolher fazer sobre o físico e tudo mais. E aí eu também acho que teve muito a ver com esse lance do divórcio energético, porque pensa, 95% da relação de vocês duas era sentimento negativo. Era nutrição, era nutrida por sentimento negativo. Então, como que isso não impactava na energia do seu ser? Não tinha como. Não tinha como. Eu não tô dizendo que 95% da Angélica era sobre a sua mãe, não é isso. É que o percentual de, sei lá, vamos supor, 20% de você que existia, nesses 20%, 95% era negativo. Porque pelo sentimento negativo que estava empregado ali, né? Então, estamos com a energia de saúde em 7.100. Mas outra coisa que me chamou a atenção aqui foi o seguinte: a área familiar diminuiu, o percentual de desequilíbrio estava 45, agora foi para 30, coisa que, assim, meio que não mexia, né? A área afetiva estava 35%, diminuiu para 25%. A área profissional estava 25%, aumentou para 35%. Pode ser por essas ideias que vêm, sabe? Ah, então deve ser isso que tem para fazer. Ah, então eu vou para psicologia. Ah, então, sabe, esses momentos de transição, eles bagunçam mesmo a área profissional, porque a gente se coloca em modo pensamento ali, né? E o financeiro,
Não foi assim surpresa, né? Porque eu já imaginava que ia aparecer algum desequilíbrio, mas eu achei alto o desequilíbrio. É, tava 10% só bem baixinho e aí agora tá 55%. Então tem que ficar de olho realmente, porque o financeiro é algo que está mais ligado ao seu maior objetivo no momento. Então a gente tem que colocar assim, o financeiro como se fosse a grande chave para abrir a porta necessária, vamos dizer assim. E no caso, procurar outros tipos de mecanismos para ser um escape, que não seja financeiro. Então, eu até passei por isso também, né, na época. Recentemente, né? Eu acho que tem o quê? Menos de um ano de fazer empréstimo, esses trem assim. E aí eu tive que escolher outros tipos de escape. E aí eu fiz assim, então o escape vai ser, sei lá, é num parque. Vai ser igual eu faço assim, bastante. Passar um tempo ali só com os meus cachorros, eles me preenchem muito, né? E eu tenho um tempo para pensar com leveza, porque não tem como você levar a vida tão a sério quando você tá com o cachorro, porque eles não deixam. E é isso, a parte aqui dos percentuais. Ah, faltou aqui a área de ambiente. Sua casa, ela tá muito equilibrada. Eu acho que depois que você passou a cuidar dela, olhar para ela com outros olhos, ficou melhor, né? E tava 5% em desequilíbrio, permanece apenas 5%. Então sempre tem uma coisinha ali pra gente cuidar, uma outra, né? Mas é isso, não tem nada grandioso, assim, meu Deus, o mundo tá caindo. Não, tá tudo certo. E aí eu pesquisei quais seriam os melhores tratamentos para agora, para dar continuidade ao divórcio energético. E olha o que me apareceu. O normal de sempre, né? Equilíbrio de chakras, aura, corpos sutis. Aí me sugeriu área afetiva, harmonização da área afetiva, harmonização profissional e harmonização financeira, além da continuação do divórcio energético. E teremos uma dinâmica para fazer também que eu acho que só os chakras que vão ser uma semana, os demais vão ser 2 semanas, se eu não me engano. Aí eu já vou também abrir a minha agenda aqui e colocar eles nos dias certinho, né? E eu também preparei um outro método aqui de, como se diz, execução do tratamento, fazendo decretos com o cliente. O que que é isso? Você vai falar junto comigo o decreto que foi criado para o tratamento específico. Então, cada tratamento específico vai ter o seu decreto. Para os chakras, tem o decreto dos chakras, que a gente faz, põe a mão no peito como se fosse um juramento, mas aquilo ali vai ser, como se eu estivesse usando o seu livre-arbítrio, falando para a energia cósmica, energia universal, que você está concordando exatamente com isso que eu estou fazendo, entendeu? Então, vai ser assim, vou passar tratamento por tratamento e aí eu vou colocar aqui, deixa eu ver qual é a melhor forma de fazer isso. É assim mesmo. A gente vai colocar a mão aqui no peito, respirar fundo, pelo menos 2 vezes, né? E você vai falar junto comigo. Então, você não pode estar dirigindo, né, para você falar isso, porque não tem como você pôr a mão no peito. E quando você põe a mão no peito, você está dizendo que você está ativando o seu sentimento. Você está ativando ali a parte de você, da criação da sua realidade, que você quer resolver esse problema X aqui. Então, começando pelos chakras, como o coronário está 40%, frontal está 30%. O objetivo do tratamento aqui vai ser dissolver os padrões de dúvida, né? A confusão e medo relacionado ao que é desconhecido, porque é bem o momento que você está passando. Restaurar a clareza mental e a conexão intuitiva com o seu eu superior. E promover uma expansão da consciência com mais confiança na sua própria visão interior. Então, às vezes, esse momento que você chegou agora de, ok, eu saí daquilo, mas e agora o que que eu faço? Talvez esse momento seja somente para você ter espaço para expandir a sua consciência, sabe? Para você ir em busca de como funciona essa realidade e o que que é para me fazer. Então, esse seu questionamento te leva realmente para o lugar ideal de expansão de consciência.
E vamos fazer o decreto dos chakras, então, já que o nosso tratamento vai ser para isso. Então, geralmente o decreto ele combina com o que temos como objetivo, né? Então, você vai pôr a mão no peito, simbolizando o seu sentimento. Vai dar duas respiradas bem fundas. Eu vou falando e vou imaginar que você está repetindo. Então, vou dar um espacinho entre as falas, tá? Então, você vai dizer: Eu ordeno e decreto que os meus chakras coronário e frontal sejam agora completamente equilibrados, alinhados e harmonizados em sua total potência. Libero toda energia densa, preocupação, medo do desconhecido, padrões de dúvida e desconexão espiritual que ainda estejam bloqueando minha percepção clara e minha conexão com o divino. Ativa agora minha intuição, confiança interior e foco, clareza mental e expansão de consciência. Que a luz da sabedoria divina flua livremente por mim em toda a minha energia. Aí sempre que a gente terminar, a gente vai fazer a posição de oração e vai dizer assim é e assim está feito. Tem os dois chakras na mão e o da ponta dos dedos, né? Então a gente faz uma ligação do nosso campo energético aqui, dizendo que a gente está concordando com o que a gente acabou de falar. Então, esse foi o decreto dos chakras, tá vendo que ele combina com o objetivo do tratamento. E aí eu vou usar os gráficos específicos aqui, que vai ser por 3 dias o Alta Vitalidade, né? Levando a frequência ali do centro de energia, ativando a potência máxima e restaurando a ligação com o campo divino. O próximo vai trazer equilíbrio e proteção para o campo mental e espiritual, que tem a ver com esses dois chakras, né? Coronário espiritual e o mental, o frontal já é mais mental, então vai harmonizar as direções internas, promovendo mais estabilidade ali entre pensamento e intuição. O próximo vai transmutar os padrões mentais negativos e energia densas, levando em consideração o resíduo espiritual, vai abrir caminhos para a expansão da consciência, então vai ser mesmo uma limpeza completa. O próximo vai facilitar a conexão com planos superiores, promovendo paz mental, reconexão com fé, purificação do canal intuitivo. E o último aqui, o último gráfico, vai gerar um campo de estabilidade energética para sustentar a harmonia conquistada, impedindo ali a reativação de antigos padrões. Então, meio que você é, vai mudar o degrau, né? Então é meio como se você não fosse conseguir voltar para como estava antes. Não tem como desver, né? Como se fosse isso, gerar o campo estável para que possa sustentar essa nova frequência, essa harmonia que você conquistou, te impedindo de reativar antigos padrões, porque o seu campo, ele sabia como era viver lá sendo vítima do narcisista, mas agora ele precisa aprender viver com essa harmonia que você conquistou. Então é bom ter uma base para que você não volte para onde você estava. Esse aqui vai ser uma semana para os chakras, tá? Então será dessa maneira. Já da aura tem outro decreto, então acho que você pegou aqui como é que vai ser, né? Cada tratamento diferente vai ter um decreto diferente. Tá, então, para harmonização da aura, vamos lá, põe a mão no peito novamente, dá uma respirada funda, conecta com o seu sentimento e repete comigo. Eu ordeno e decreto que a minha aura seja agora totalmente harmonizada, protegida, expandida, energizada e selada com a luz divina, até atingir e manter 100% de proteção e 100% de vitalidade em todos os seus níveis. Que qualquer falha, fissura, buraco ou ponto de entrada de energias externas seja imediatamente reparado e selado.
Ativa agora o escudo natural do meu campo energético com inteligência vibracional, luz dourada e filtros espirituais que transmutam qualquer energia densa em pura luz. Minha aura é o meu templo. Assim é e assim está feito. Então, esse aqui foi o decreto da aura. O foco do tratamento da aura, como tá bem pertinho dela ficar em 100%, vai ser corrigir as falhas sutis, nessa proteção principalmente, e selar totalmente esse campo com luz dourada. Filtros transmutadores, como se fosse assim, o que vier se aproximar vai ser transmutado, ou seja, se quiser entrar no seu campo, vai ser com energia positiva. E ancorar também uma frequência de presença, né? Proteção, vitalidade, algo que seja mais duradouro. E a gente vai usar para isso quatro gráficos específicos e o tratamento vai ser por 2 semanas. O primeiro vai restaurar o seu campo sutil, restaurando ali a matriz da aura, como se fosse lá onde começa, né? E reativar o padrão original, que seria a lembrança de perfeição energética. É como se esses 5% esses 5% de desequilíbrio que ainda estão no seu campo tivessem implicando na perfeição que é o campo energético, né? Então, a gente vai fazer dessa maneira para ver se consegue deixar ela mais parecida possível ou até mesmo zerar todo essa desproteção, né? Que o problema está sendo só em conseguir proteger. Então, estou colocando já na agenda aqui 2 semanas para a aura. O primeiro gráfico foi isso, o segundo vai ser para harmonizar e proteger o campo em todas as direções, como os nossos chakras ficam em movimento, né? Então vai atuar como uma blindagem contra as influências externas e também vai ajudar na instabilidade vibracional, né? Isso vai organizar de uma forma melhor para que essa instabilidade não seja algo muito relevante. O próximo vai transmutar qualquer resíduo ou influência que ainda possa acessar o seu campo, estabilizando a sua expansão energética. Esse aqui vai ser muito eficaz nesse momento de divórcio energético ainda, né? Próximo aqui vai promover a ativação da força vital e da proteção espiritual profunda, selando a sua aura com o escudo de luz dourada. Essa luz dourada você pode até usar ela para fazer meditação durante esse período aqui, né? Durante esse processo de 2 semanas, que é a nossa primeira onda de tratamentos. E aí, serão 2 semanas. Você pode fazer essa meditação só fechando os olhos e se imaginando envolvida numa luz dourada. Isso aqui é muito eficaz porque mostra que você está usando os seus 5 sentidos, né? O olhar, o sentir essa luz, o cheiro, se ela tivesse um cheiro, qual seria, né? Então, tudo isso vai te ajudar a materializar essa aura totalmente protegida e 100% expandida, tudo bem com a vitalidade dela também. Próximo aqui são os corpos sutis. Vamos ao decreto. Por que que eu coloquei um decreto em cada um? Para usar isso como a sua autorização racional para o tratamento, né? Você, além de estar compreendendo, você está fazendo efetivamente a sua parte. Isso aqui é personalizado para esse tratamento, para você e para o que o seu campo está precisando. Então, eu acho que vai ser mais eficiente. Eu já estou testando esse novo método aqui com alguns clientes. Tive resultados muito, muito, muito interessantes, né? Que foi aquele resultado que eu comentei com você do tratamento de diabetes. Então, eu resolvi testar com outros temas também. Então, vamos lá. Se põe a mão no peito, conecta o sentimento e repete comigo. Eu ordeno e decreto a harmonização total dos meus corpos sutis, sendo eles mental, emocional, espiritual e físico. Que todos os ruídos, bloqueios, fragmentações ou desalinhamentos vibracionais sejam agora totalmente dissolvidos, transmutados e substituídos por pura luz, paz, clareza e harmonia. Ativa a perfeita comunicação
entre os meus corpos, em todos os planos, tempos e dimensões. Estou inteira, alinhada e plenamente consciente da minha unidade. Assim é e assim está feito. Então, esse foi o decreto dos corpos sutis. E o foco aqui vai ser o quê? Eliminar ruídos e fragmentação energética. Tipo assim, uma coisa que fica muito presa no seu mental vai fazendo essa separação. Não queremos isso, né? Então, vai fortalecer a comunicação, a integração entre os seus corpos, mental, emocional, espiritual e físico, para que essa energia como um todo se lembre que você é uma coisa só, né? Estabilizar também o estado de harmonia e unidade energética mais duradoura, né? Então, ter essa consciência mesmo de que não são pedaços separados da Angélica, e sim a Angélica é a energia toda que é tudo isso, representada de diversas maneiras, mas é uma coisa só. E para isso a gente vai usar um, dois, três, quatro, cinco, seis gráficos diferentes. Primeiro vai fragmentar e dissolver bloqueios energéticos mais densos, que são coisas antigas, que estão impedindo a integração dos corpos. Então, para que não fique fragmentação da sua energia, ele vai fragmentar os bloqueios para ver se consegue tirar eles do seu campo. Segundo, vai atuar no equilíbrio das energias vitais, restaurando a circulação energética mais harmoniosa. Terceiro, protege e harmoniza o campo energético, fortalecendo a conexão dos corpos sutis com o seu centro de energia vital, ou seja, a proteção deles todos com a sua aura também. O próximo aqui vai facilitar a liberação dos padrões emocionais e mentais que estão atrapalhando a sua evolução e harmonia energética. Então, pode ser que você mude muito de opinião nos últimos dias, né? Tenha acesso também a muitas informações e isso vai ser muito bom para você. Não fique assim pensando, nossa, com auto-julgamento por mudar de opinião. Esse é o momento mesmo. O próximo vai estabilizar e integrar transformações energéticas, integrar, né? Transformações energéticas, promovendo um fluxo contínuo e equilibrado, entre os planos vibracionais, que são as frequências que você ainda está transitando. Vamos supor que você está aqui em 30 Hz. Se você vai para 50 agora, depois de tudo que a gente fez, então você ainda tem esse, sabe, essa oscilação. Então a gente vai integrar todas as transformações que aconteceram para te dar um fluxo mais equilibrado, mais contínuo, né? E o último vai auxiliar na eliminação de interferências externas e padrão energético que são dissonantes, que não estão mais combinando com você. Então, aqui os corpos sutis vão ser 2 semanas de tratamento também. Já vou colocar na agenda. 2 semanas, corpos sutis. O próximo aqui vai ser a harmonização da área afetiva. Lembra que eu fiz a pergunta, né? O que vai criar mais? O que vai abrir mais espaço? Então, apareceram exatamente essas três áreas, que é a afetiva, a área profissional e financeira. Isso tudo perdão, vai dar o suporte para a conclusão do divórcio energético. Então, pode ser que tenha, que apareça, que surja questões para você resolver da área afetiva, da área financeira ou da área profissional. Então, é bom, como você já está nessa vibe de prestar atenção, é bom olhar para essas outras áreas também. Vamos ao decreto da área afetiva. Vai pôr a mão no peito, dá uma respirada funda e conecte com o sentimento. O que que você sente sobre a sua área afetiva, né? Então, você vai repetir comigo. Eu ordeno e decreto que toda a minha área afetiva seja agora completamente harmonizada. Libere e transmuto todas as dores, mágoas, medos e padrões negativos que ainda habitam meu campo emocional e que impedem a minha total entrega ao amor verdadeiro. E a partir de agora, atraio, recebo e me relaciono com base em respeito, equilíbrio, conexão e verdade.
Estou aberta para viver o amor com consciência e plenitude. Assim é e assim está feito. Esse decreto aqui foi para a área afetiva e o foco é transmutar os bloqueios emocionais que prejudicam a afetividade. Então, pode ser que lá na relação com a sua mãe, né? Pode ser não, deve ter alguma coisa que prejudica a afetividade e também estimular a atração e manutenção de relações mais saudáveis. Só isso aqui por si só já te impedia de entrar em um relacionamento consciente, pleno, com amor e verdade, né? Então, também vai fortalecer a conexão com o teu amor próprio e com o amor verdadeiro, né? Esse verdadeiro amor existente, né? E vão ser aqui 5 gráficos diferentes para esse aqui do da área afetiva e vai durar uma semana. Deixa eu colocar aqui na agenda. Afetiva, uma semana. Aí aqui o primeiro gráfico vai promover integração e harmonização da energia emocional, facilitando a conexão amorosa e comunicação do coração, ou seja, o que estava bloqueando ali no seu coração para esse lance do divórcio energético vai ser voltado para sua área afetiva de volta, né? Então vai fazer a integração e harmonização dessa área. Vai ter também a estabilização do campo afetivo, criando um ambiente energético de proteção e de equilíbrio para que você tenha segurança, né? Você se sinta bem, nesse lado da sua vida. O próximo vai atuar na limpeza profunda de padrão negativo e na organização da energia afetiva para uma nova frequência de amor que seja diferente do padrão que o seu campo estava acostumado, né? Então isso é super importante. O próximo vai apoiar a transmutação de mágoas, traumas emocionais que promovam cura e renovação no teu campo afetivo. Isso para mim tem tudo a ver com o divórcio energético, eu não sei para você. E o último vai abrir caminho para relacionamento que seja positivo, nova experiência amorosa, atrair boas energias que sejam boas para o seu coração. Ou seja, quando fala boa para o coração, quer dizer que você precisa criar em você o hábito de se sentir bem, né? Eu não sei se você já tá nessa vibe de se sentir bem, de se sentir à vontade, porque o campo do nosso coração é que vai criar, nos ajudar de forma racional e sentimental, criar a nossa realidade. Porque o cérebro ele manda impulsos elétricos e o coração impulsos magnéticos. E assim a gente vai criando a nossa realidade. Então, vai ser uma semana para harmonização profunda e estabilização dessa área afetiva. Agora vamos para o profissional. Decreto profissional. Mão no peito, respira fundo e repete comigo. Eu ordeno e decreto total harmonização do meu campo profissional. Transmuto agora todos os bloqueios, medos e inseguranças, memória de fracasso, crenças de desvalorização e qualquer interferência que impeça o meu crescimento e sucesso profissional. E a partir desse momento, estou totalmente alinhada com o meu propósito, com a minha capacidade de realização e com a abundância que mereço receber através do meu trabalho. A prosperidade flui com leveza, clareza e reconhecimento. Assim é e assim está feito. Esse decreto aqui, ele está visando eliminar bloqueios e crenças, né, de desvalorização profissional, fortalecimento da autoconfiança, da segurança e da clareza no caminho profissional e ativação do fluxo de prosperidade, reconhecimento e realização através do trabalho. Aqui eu também vejo que está muito ligado à área do divórcio energético, porque bloqueios e crenças de desvalorização. Se não fosse empregado ao campo profissional, lá teria, né? Crenças e desvalorização, sentimento de desvalorização. Autoconfiança, lá também mexe muito. Segurança e clareza. Também, então tá tudo interligado. Essa área tá realmente muito relacionada com o divórcio energético mesmo. Então, que bom que eu tive essa ideia de perguntar quais as áreas iriam é, iam atuar de uma forma melhor
para que o divórcio energético fosse finalizado mais rápido e com mais eficiência, né? Então, vamos utilizar aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete gráficos diferentes. O primeiro vai desconstruir padrões limitantes, crenças negativas, bloqueios energéticos que travam o progresso profissional. Lembrando que está sendo aplicada na área profissional, porque talvez o seu campo viu a semelhança que você precisava. é, Limpar esse tipo de energia lá com o divórcio energético, mas existia uma semelhança que estava ligando esses sentimentos lá do divórcio energético na sua área profissional. Então já vai fazendo a associação, né, de uma coisa com a outra. O próximo aqui vai transmutar energias estagnadas e resgatar a motivação, vitalidade e inspiração. O próximo vai fortalecer a estrutura energética, protegendo contra influências negativas e sabotagem. O próximo, revigorar as energias físicas e mentais, aumentando o foco e a produtividade. O próximo, remove tensões e desgastes emocionais relacionados ao campo profissional. E o próximo, que é o último aqui, vai ser um escudo contra interferências externas, garantindo ali a tua estabilidade e clareza no teu campo profissional. Então serão 5 dias para essa transformação, né? Esse alinhamento e fortalecimento do teu campo profissional. E eu acredito que não vai ser algo muito difícil, né? Como só foi pedido 5 dias. Então, profissional, já estou colocando aqui na agenda também. O próximo tratamento aqui vai ser o financeiro, né? Que a gente teve ali um aumento do desequilíbrio para 55%. Realmente faz sentido ter alguma coisa a ver com o divórcio energético, porque mês passado estava 10% de desequilíbrio, então foi só fazer o divórcio energético que aumentou. Entende que realmente tem algum sentido? Então vamos ao decreto. Lembrando que se eu precisar fazer outras rodadas para diminuir esses desequilíbrios aqui, caso eles não zerem, é, eu não vou precisar fazer o decreto de novo. Eu vou só fazer mais uma rodada de tratamento explicando o que que os gráficos pediram. Não vai ser necessário um novo decreto, né? Então vamos lá, financeiro. Mão no peito, dá uma respirada funda e conecta com o sentimento da sua área financeira. Repete comigo. Eu ordeno e decreto a total harmonização da minha vida financeira. Eu libero agora todos os bloqueios, medos, culpas, crenças de escassez, votos de pobreza, heranças energéticas e qualquer padrão que limite a entrada e a permanência da prosperidade em minha vida. Eu transmuto agora todos os registros negativos relacionados ao dinheiro, substituindo-os por consciência, equilíbrio, merecimento e fluidez. E a partir de agora eu recebo, administro e multiplico os meus recursos com sabedoria, confiança e gratidão. Assim é e assim está feito. Então, esse tratamento aqui vai ter como objetivo liberar bloqueios mais profundos, crenças limitantes sobre dinheiro, sobre prosperidade. Eu lembro que você tem uma fala recorrente assim é, de falar sobre sua mãe não ter renda, sobre coisas relacionadas à vida de vocês, sabe? Então, às vezes, essas falas têm algo por trás, né? Que pode ser exatamente essas crenças mais profundas que têm o dinheiro como um tema, né? Porque não tem sentido nenhum, a gente não fez nada diferente para além do divórcio energético, né, para ter desequilibrado tanto assim o seu financeiro. Então, realmente deve ter algo aí. Também vamos transmutar registro negativo e resgatar a consciência do merecimento e da abundância, porque essa crença de falta de merecimento eu sei que ela existe, simplesmente por exemplo, eu preciso fazer demais para ser amada, eu não mereço ser amada, eu não mereço existir, eu não mereço ter uma vida boa, tipo isso.
E por último, restabelecer também o fluxo equilibrado e saudável dessa energia financeira, né? Promovendo aqui mais sabedoria, confiança no uso dos recursos em si, né? Então a gente vai meio que fazer duas coisas numa só. Vão ser usados 6 gráficos para esse tratamento, e o primeiro vai atuar limpando e desbloqueando crenças limitantes e padrão de escassez no campo financeiro. O segundo vai equilibrar a energia relacionada à prosperidade, promovendo circulação saudável da energia do dinheiro. Terceiro, transmutar a energia estagnada e ajudar a restaurar a fluidez e o magnetismo para atrair essa prosperidade. O quarto, vai promover o equilíbrio emocional e energético necessário para decisões financeiras mais claras e mais conscientes. O quinto vai criar um campo de proteção e estabilidade energética para a área financeira. E o último, remover influências negativas, voto de pobreza, interferência energética, tudo que bloqueia o teu fluxo e progresso financeiro. O financeiro vai ser 2 semanas de tratamento. Engraçado que me veio aqui na mente agora. Deixa eu botar aqui logo na minha agenda. Me veio aqui na mente agora o seguinte: quando eu li aqui, né, remover influências negativas, votos de pobreza e interferências energéticas que bloqueiam esse progresso. Pode não ter sido você, né? Porque você já teve um certo sucesso financeiro. Mas quem sabe na sua ancestralidade ou até mesmo em outras vidas da sua mãe mesmo, não tenha existido isso, porque apareceu 2 vezes essa questão dos votos de pobreza. Então, às vezes, é, ela podia até reclamar de não ter a própria renda. Mas também, às vezes, se você olhar com outros olhos, pode ser que ela fazia o necessário para que isso não fosse possível mesmo, entende? Não de forma consciente, ninguém quer isso. Mas por conta dessa energia de voto de pobreza, não me vem que ela é de você, mas se está presente no seu campo, pode ser por isso esse morde a sopra com relação ao financeiro. Tá? Então, 2 semanas. E finalmente chegamos ao divórcio energético. Vamos fazer o decreto e já explico como será o tratamento. O decreto aqui, você vai dar uma respirada funda e você vai pensar em todo o sentimento que ainda existe, né? Sobre essa relação com a sua mãe. Aí você vai perceber se ainda tá muito negativo, se realmente diminuiu, como que tá? Como é essa relação? Vai respirar fundo mais uma vez e repetir comigo. Eu ordeno e decreto, com a autoridade da minha consciência, a conclusão do meu divórcio energético com a minha mãe. Eu libero agora todos os cordões, memórias negativas, pactos, lealdades, culpas e exigências que me prendem energeticamente à sua dor, às suas expectativas, às suas crenças e padrões. Eu transmuto agora toda forma de pensamento, projeção ou energia de controle, invasão ou aprisionamento que tenha vindo dela para mim ou de mim para ela. Eu agradeço tudo que me foi dado e devolvo com amor tudo que não me pertence. E a partir de agora, eu me coloco livre, inteira e soberana no meu campo de identidade e destino. E assim é, assim está feito e selado. Então, esse tratamento aqui, forte, né? Ele vai buscar finalizar essa dissolução de vínculos que estão remanescentes, né? Vai buscar fazer isso com mais leveza, com mais firmeza. Então, vai selar todo o seu campo energético pessoal, garantindo a soberania, né, do seu livre-arbítrio e proteção vibracional. Então, vai restaurar também a identidade autêntica, livre ali de projeção materna, mas tudo isso com gratidão e integridade. Não estamos rejeitando nada, né? Só estamos pedindo permissão para viver uma vida diferente. E aí, para isso, a gente vai usar
dois, três, quatro, cinco, seis, sete gráficos diferentes e serão 2 semanas para a conclusão desse tratamento aqui. Eu aposto, assim, bem otimista que vai ser a última rodada, né? Mas a gente não pode garantir, não sabemos o que vem por aí. Colocar aqui na agenda 2 semanas, ok. E aí vão ser 7 gráficos, sendo que o primeiro vai finalizar a limpeza de registro kármico, então são padrão herdado no teu campo familiar, né? Que aqui já me veio o lance lá do financeiro, né? Então vai promover reintegração com a identidade autêntica e sem interferência ancestral, porque você precisa ter essa autonomia na sua energia. O segundo vai transmutar profundamente resíduo emocional que persiste na relação, né? Então vai dissolver forma, pensamentos, fragmento energético, tudo que ainda estiver ativo. Terceiro, vai selar definitivamente seu campo após essa separação energética, dando uma nova estrutura, porque vai existir uma nova frequência vibracional de autonomia, de maturidade emocional, uma coisa diferente, né? Então precisa ter esse selamento do seu campo para que essa separação energética fique evidente para o seu entendimento de ser como um todo, né? O próximo vai desativar a energia de controle, de manipulação emocional, de padrão obsessivo, ou até mesmo troca inconsciente de dor e dependência, coisas que estejam fora do seu controle racional, né? O próximo vai limpar profundamente o campo de resíduo de convivência e de registro vibracional que não foi resolvido. Então, pode ser que você tenha muitas lembranças nesses próximos dias. Pode ser que não seja fácil, né? Já adianto. Mas o seu campo tá todo muito bom, você tá muito bem. Então, você vai conseguir. E os dois últimos aqui vai ser um para restaurar equilíbrio, entender o dar e receber, como que deve funcionar de forma justa, mas uma justiça energética, né? Trazendo mais neutralidade, paz interior frente a essa história que foi vivida, porque não existe como apagar o relacionamento mãe e filha, não tem como, né? Então, vamos fazer esse equilíbrio energético promovendo entendimento dessa justiça, né? Que era uma coisa que você queria muito. Então, eu vi que esse tratamento aqui do divórcio energético era o que realmente precisava, continuar fazendo ele, né? Porque é ele que vai fazer esse esclarecimento dessa justiça, porque às vezes as injustiças sofridas foi porque existia um desequilíbrio na energia. Então agora a sua energia vai entrar promovendo essa justiça energética. E o último vai criar um campo de proteção mais amorosa, neutra entre os dois campos, né? Então mantendo ali cada um em sua integridade e nos limites saudáveis. Então pode ser que você sinta vontade de conversar, de fazer coisas diferentes, mas confie que a sua energia é inteligente, ela já sabe onde isso aqui vai dar. Então ela vai ter esse campo de proteção de forma mais amorosa e neutra. Isso não vai ser para sempre um fantasma, né? Então a gente está chegando no fim dessas interferências. Demorou um pouco? Deixa eu ver aqui quantas. Na história dos nossos tratamentos, estamos na 10ª análise, né? Análise completa. Eu acho que se a gente for colocar na ponta do lápis, não demorou tanto assim para quantidade de tempo que você viveu, né? Dentro dessa dinâmica. Então, é confiar que a sua energia, ela sabe o que está fazendo. Existe um livre-arbítrio, que é você, dentro desse esquema, decidindo resolver isso todos os dias. Então, vai ser criado esse campo de proteção amorosa e de forma neutra para está entre os campos, né? Então, imagina que tá vocês duas aqui, cada uma com seu campo energético em volta, né? Então, imagina amor e neutralidade entre os campos. É como se a parte negativa não combinasse mais. E aí só vai avançar nessa relação onde tiver a neutralidade e o amor, né? Então vai manter cada uma em sua própria integridade. E ali vai
ser possível estabelecer limites saudáveis, se for o caso, né? Não, fica atenta às suas vontades, não precisa ir atrás de imediato, antes de zerar totalmente, mas se você sentir vontade, é um bom sinal. É sinal de que isso aqui está funcionando plenamente. Tá? E aí a gente vai conversando, vou fazendo o mesmo esquema que tá dando certo. Divórcio energético vai ser 2 semanas, já tá na agenda. E por hoje, esse vai ser o nosso tratamento. Beijo e até o próximo.